Antes da gente começar a trazer imagens ao vivo de lá, eu queria tocar num assunto aqui que hoje tem sido muito debatido, que é a possível ida de um dos jogadores da seleção, o Douglas Luiz, para a Juventus de Turim. Um negócio que envolveria outros jogadores da Juventus, mais 20 milhões de euros, né? Me parece que o McKennie também iria para o Aston Villa. O Aston Villa meio que precisa levantar uma grana até determinado momento por conta do fair play financeiro lá da Premier League. E a Juventus viu ali uma brecha para tentar tirar um dos principais, se não o principal jogador do Aston Villa na temporada, o Douglas Luiz. E aí queria entender de vocês, assim, esse negócio é bom pro Douglas Luiz? Acho que a Premier League certamente dá mais holofote, o Aston Villa tá de volta à Liga dos Campeões 40 anos depois, né? Desde quando foi campeão lá no início da década de 80. E a Juventus, já há algum tempo, não vem fazendo boas temporadas. A última foi uma temporada de recuperação, é uma Juventus agora sem o Alegre, a Juventus do Thiago Motta. O que você achou dessa movimentação, hein, ô Vitor Sérgio? Se é que ela vai se concretizar, né? Então, o fair play financeiro lá da Premier League tá pegando muita gente anseia que ele pegue grandões, né? Porque até agora já pegou o Everton, já pegou o Nottingham Forest, já pegou times de divisões menores, da segunda, da terceira, e a galera esperando que ele de fato pegue grandões ainda. Tem muita gente na expectativa lá do julgamento do Manchester City, que deve começar em outubro, novembro. Tem a questão do Chelsea e tudo mais. Então, assim, tem esse ponto factual aí que realmente tem gerado punições. Curiosamente, os dois times que foram punidos conseguiram escapar do rebaixamento, mesmo punidos, o Everton e o Nottingham Forest, mas eles foram punidos com perda de pontos no último campeonato inglês. O Everton quase foi rebaixado por causa disso, inclusive, né? Na verdade, ele até conseguiu se livrar tranquilo, mesmo perdendo 8 pontos, se eu não estou enganado. Mas em determinado momento ele ficou brigando ali na zona. Mas tem um ponto aí que não faz muito sentido você chegar à Champions e perder um dos seus, se não o principal jogador. Mas tem a questão aí do fair play financeiro e tudo. Para o Douglas Luiz, ele não deixa de jogar a Champions, porque o Aston Villa vai para a Champions, mas a Juventus também vai. E ele tem a chance de ir para um clube gigantesco, um clube maior que o Aston Villa, inclusive, num começo de trabalho de um treinador que é muito promissor, que é o Thiago Motta, colocou o Bolonha na Champions de forma espetacular, um treinador que era da posição dele e um treinador que trabalha muito com jogadores da posição dele, jogadores que voltam para marcar, vão para frente, como o Mauro Betting gosta de usar, o box to box, os jogadores os jogadores que vai de uma área a outra. Então acho que seria algo interessante. Tem a perda do holofote da Premier League, mas acho que para o Douglas Luiz pode ser um ponto interessante de ser uma peça importante, de ser uma peça muito bem considerada desse renascimento ou dessa reconstrução, acho que fica melhor, dessa reconstrução da Juventus agora sobre o comando do Thiago Motta, né? Eu acho que assim, tem 2 pontos aqui, tá? A Juventus é uma camisa, é um time, obviamente muito maior que o Aston Villa, né? A Juventus é o maior campeão italiano, é a maior torcida da Itália também, a Juventus de Turim. Obviamente não vive seus melhores momentos nos últimos anos, é verdade, mas em termos de grandeza é maior do que o Aston Villa, acho que aqui não tem nenhuma dúvida. Mas talvez em termos de visibilidade, né? Mesmo que você saia de um time que está na segunda prateleira hoje da Premier League, ainda que tenha feito grande temporada e vá jogar a Liga dos Campeões na próxima temporada, a visibilidade da Premier League talvez seja maior para o Douglas Luiz. Eu fico com a sensação de 2 coisas. O Aston Villa me parece ser um novo time no movimento que aconteceu com o Chelsea e com o Manchester City, tá? Os 2 donos do Aston Villa têm um projeto muito grande, cara. Um deles é o segundo homem mais rico do continente africano, um egípcio, e o outro, coproprietário, é o dono do Milwaukee Bucks, né, e do Boston Red Sox. Se você pegar o projeto novo do Villa Park, do estádio, é um negócio monumental, assim. Então me parece que esse projeto do Aston Villa é para tornar o clube
um novo projeto do Chelsea, um novo projeto que a gente viu lá atrás com o Manchester City, de colocá-lo no primeiro escalão. E esse projeto me parece bem sucedido no caminho que ele está trilhando, né? Agora, ir para a Juventus também me parece uma boa, no sentido de você estar indo para a reconstrução de um gigante, né? Queria te ouvir disso aí, ô Mauro Betting, como é que você enxerga? Porque realmente tem prós e contras aí dos dois lados, como né? em qualquer coisa, né, VSA e Otávio, na vida, né? Assim, dificilmente você tem uma escolha 100%, uma 0%. E pra você ver como tudo também depende da época. O Aston Villa ganhou uma Champions antes que a Juve. A Juve tem só 2 pro tamanho dela. Você e o quer uma curiosidade? 82. Você que gosta de datas e contextos históricos, o Aston Villa, a última vez que ele disputa a Champions é 82-83, no ano que ele defendia o título, tinha sido campeão um ano antes. Nesse ano, ele é eliminado pela Juventus, do Michel Platini. Que vai ganhar a primeira em 85, né? Vai ganhar a segunda em 96, e é muito pouco para a história, uma das equipes que mais chegaram às finais. Porque chegou a 9 finais. Finais, a gente teve lá em 17, o VSR teve também em 2015. Muitos vice-campeonatos. Muitos vice-campeonatos. É uma zica estranha da Juve em termos de Champions, pelo tamanho que ela tem na Itália, absolutamente avassalador e dominante, não só como torcida, mas como títulos italianos, Scudetti. E não é na Champions, né? Dos grandes clubes da Europa, é sem dúvida o que tem o pior desempenho em Champions, pelo que é de um país tetracampeão mundial, de um país tantas vezes vencedor. E quando você pega na última rivais, Champions, há 2 temporadas atrás, perde para o Maccabi Haifa, né? Fica na fase de grupos. É uma zica desgraçada. O Milan tem 7 títulos. Ficou em último no grupo, né? Tinha o Maccabi Haifa. A Inter, que faz o derby de Itália com a Juve, tem 3, né? Então a Juve só ter 2 é muito pouco. Mas eu quero dizer exatamente o momento instável da Juve, não tanto da Liga Italiana, mas o momento absurdo e avassalador da Premier League. O tempo que a gente está falando aqui, com razão e com elementos para defender, por exemplo, que seria talvez melhor negócio para o Douglas ficar no Aston Villa e não ir para a Juventus, é algo absolutamente impensável e imaginável há 12 minutos atrás. E tem como falar, não, de repente é melhor estar no Aston Villa, não é para ir para a Juventus. Então, assim, você vê um momento de uma certa instabilidade. A que ponto chegou, né? Então, não, Aston Villa, não, eu vou ficar no Aston Villa. Onde? E não é só ir para a Juventus disputar a posição, é ir para a Juventus para ser a principal contratação. Cara, né? Como destacou o VSR, que o Thiago Motta fez um trabalho bárbaro no Bolonha, é da posição, desde que ele deixa o pessoal sempre lembrava que o Thiago Motta foi... primeiro colocado na turma de formação de treinadores, que o Pirlo ficou em segundo, lembra? O pessoal sempre falava isso. Não, o Pirlo, que o Pirlo virou treinador da Juventus, né? Sem ter experiência. O pessoal falava, não, o Pirlo foi segundo colocado na turma de treinadores da UEFA. O primeiro foi o Thiago Motta. E é bacana, porque o Thiago, ele, como sub-17, ele já vai para a Europa. E ele jogava no Juventus, aqui da Moca, né? Agora, aí fica imaginando, ele não acabou jogando pela Juve, mas jogou em grandes times, sobretudo na Inter, campeã de 2010 e tal, da tripleta. Agora o cara é do Juve pra Juve, cara, assim, e pra treinar a Juve. Porque, de boa, o cara vê mais, você vê vários, historicamente, inclusive na própria Juventus, há quase 100 anos, você tem brasileiros lá. E no futebol italiano, no futebol europeu. Hoje tem 2, podendo ser 3, né? Treinadores... Danilo, Bremer e possivelmente o Douglas. Exato. Agora, treinador é muito mais difícil, né? A não ser o próprio Sérgio Clérit, foi um pouquinho tal, mas treinadores que estavam, eram brasileiros na Itália e ficaram treinadores. E é o caso do Thiago Motta, que até virou italiano de seleção, de esquadra azzurra. Mas assim, é até maior para mim o cara chegar e do nível absurdo que ele fez o Bolonha no curso, e não é só curso não, é na prática o que tem feito o Thiago Motta como treinador. E esse próprio trabalho dele no Bolonha pode surtir bons frutos para a Juve, né? Que está querendo contratar o Calafiori, que é um zagueiraço, né? Já de seleção italiana. Jogou demais na última temporada com a camisa do Bolonha, foi um dos jogadores que mais se valorizou aí no futebol europeu e pode estar indo para lá. A Juve está querendo montar um forte time para voltar à Liga dos Campeões. Vamos ver o que vai acontecer. Assim, eu fico meio pasmo do Aston Villa abrir mão de um dos seus principais jogadores, né? Porque talvez o Unai Emery não esteja gostando dessa história aí de perder o Douglas Luiz, não, né? Pode ser. E aí também é aquele tipo de situação, 20 milhões que por uma questão contábil, mais 2 jogadores, um deles sendo o McKinney, vai fazer tanta diferença. Douglas Luiz foi, por exemplo, eu acho que até pelo último ano e meio, pelos últimos 2 anos, eu achava que o Douglas Luiz seria titular no lugar de João Gomes e acho que seria mais interessante, pelo menos para um começo de trabalho, pode ser que depois, né? Então, assim, é realmente algo que me surpreendeu, mas não sei qual o tipo de urgência
que tem lá por conta dessa questão do fair play financeiro. Provavelmente eles vão tentar algum outro tipo de movimentação para não perder um dos seus principais jogadores, que é o caso do Douglas Luiz. E aí tem muito torcedor do Vasco de olho aí, porque o Douglas Luiz, formado no Vasco, passou por todas as divisões de base pelo fair play financeiro, pelo mecanismo de solidariedade da FIFA para o clube formador. O Vasco tem direito a 5% da transação. E aí o que acontece? Não é os 20 milhões pagos, né? Leva-se em consideração todo o valor do pacote. Qual é o valor de mercado do McKinney, dos jogadores que estão envolvidos aí na oferta, né? E até aí, por uma questão de impostos, vai se colocar ali, vai se atribuir um valor para tanto para os dois jogadores que estão envolvidos. Seria algo em torno de 65 milhões de euros, aproximadamente. O Vasco teria direito a 5% desse valor, né? Próximo a 5%, tem que fazer o cálculo dos anos que o Douglas Luiz ficou lá, mas pelas minhas contas aqui de memória, ele bate essa meta de todos os anos das categorias de base.